Olá, meus amigos e amigas. Hoje nós vamos falar sobre a segunda fase do modernismo, a geração de 30. A fase que vai de 1930 a 1945. É o romance de 30, a prosa que se produz nessa fase ganhou o nome de romance de 30. E nós temos aí três grandes escritores. Tem outros também, mas os três mais cobrados em vestibular são Graciliano Ramos, Jorge Amado e José Lins do Rego. Jorge Amado e José Lins do Rego têm alguma coisa em comum. Ambos falam sobre o coronelismo do Nordeste, naquele período histórico. Jorge Amado fala do coronel do cacau, no sul da Bahia. José Lins do Rego fala do coronel do açúcar, das fazendas de cana-de-açúcar no Nordeste. Há uma diferença de análise, por conta da história de cada um deles. O José Lins do Rego foi neto de latifundiários. Passou a infância em fazendas de cana-de-açúcar. Então ele tem uma tendência a aliviar um pouco a crítica que ele faz ao coronel. É lógico que ele coloca o coronel como um autoritário, um ditador. É lógico que ele tem que falar do conflito de classes sociais. Mas ele mostra o coronel com dois lados. Aquele coronel paizão que ajuda a comunidade da sua fazenda do jeito que pode. E o lado ditador. Né? O fato é que ele não pega pesado na crítica. Jorge Amado é um pouco diferente, porque a família de Jorge Amado tem outro histórico. O pai de Jorge Amado tinha fazenda, mas não era um grande latifundiário. E como a disputa de terras era muito feroz, muito violenta no sul da Bahia naquela época, o que acontece é que a família sofreu na mão dos grandes latifundiários. Então, Jorge Amado pega pesado na crítica. Ele demoniza o coronel, né? Todo cheio de defeitos, muito autoritário, insensível para o sofrimento da gente pobre. Então, o Jorge Amado tem essa pegada de fazer uma crítica muito mais feroz, né? Então, são esses livros em que Jorge Amado fala do sul da Bahia, os que ele critica o coronelismo. Mas ele também tem romances sobre Salvador. Salvador, que inclui a Baía de Todos os Santos, porque a maioria dos livros de Jorge Amado que fala de Salvador, fala de pescadores. Pescadores simples, valentes, heróicos na sua lida com o mar, nos seus amores. Então a Baía de Todos os Santos é um cenário muito presente nas obras de Jorge Amado. A Baía de Todos os Santos que se estende pelo rio Paraguaçu e vai até Cachoeira. Cachoeira com suas fazendas de fumo naquela época. Então os romances que falam de Salvador, na obra de Jorge Amado, focalizam muito os oprimidos. O povo pobre, sabe? Onde moram, como trabalham, como são seus amores, né? Como é a sua vida cotidiana. Inclusive o mundo exótico da boemia baiana, que encantou os europeus, né? Todo mundo sabe que Jorge Amado é o escritor que mais exporta a nossa literatura. Quase todos os países do mundo têm traduções dos livros de Jorge Amado. Tamanho o alcance dele mundo afora, não é isso? Bom, então, romances que falam sobre Salvador, romances que falam sobre a gente pobre, com as suas mazelas, do dia a dia, romances que falam sobre pescadores. Se vocês tiverem acesso aos livros Capitães da Areia, fala sobre os meninos de rua da década de 30 em Salvador. Se vocês tiverem acesso ao livro Mar Morto, que fala sobre um grande pescador valente com seu amor por uma filha de família burguesa, e aí tem um certo impedimento amoroso, né, por ele ser pobre e pescador, e ela ser de uma família burguesa. É um livro, o Mar Morto é um livro que fala muito sobre a lenda de Iemanjá, fala muito sobre as religiões africanas. E nós temos também Jubiabá. Jubiabá é um excelente livro, aliás, é o primeiro romance brasileiro onde aparece um herói negro. O Balduíno, que é o personagem central do livro Jubiabá, é um grande herói da história. Então, pela primeira vez, um protagonista, um herói representando os negros, representando a cultura negra de Salvador, né? Então, Jorge Amado aborda muito esses temas das religiões africanas, da vida dos pescadores, da vida das comunidades pobres, e mostrando sempre o sofrimento dessa gente.
E também alguns livros um pouco mais bem-humorados, né? Há uma fase de Jorge Amado que os livros são muito legais, muito engraçados até, né? Você pega um livro como A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, meu amigo, um sujeito que morre duas vezes. Primeiro ele morre de ataque cardíaco, mas depois os amigos chegam no enterro, pegam o defunto e levam o defunto para as festas, levam o defunto para um passeio de barco, como se ele estivesse vivo. E aí nesse passeio de barco ele cai no mar, e aí seria a definitiva morte do Quincas Berro d'Água. O Quincas Berro d'Água é um grande boêmio de Salvador, entendeu? Então é um livro muito interessante, muito engraçado. A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Se puderem, deem uma olhada nesse livro. Muito interessante, não é? Então, Jorge Amado tem uma quantidade enorme de romances. Era uma produção fantástica. Era, né, a cada ano ou a cada 2 anos, um livro novo. Bom, então, o terceiro escritor que eu comentei com vocês, o Graciliano Ramos, é um sujeito um pouco diferente, porque ele explora mais a análise psicológica dos seus personagens. Ele entra mais dentro da cabeça, dos dramas interiores dos seus personagens, né? Então ele mostra pra gente uma relação de conflito de classes. Se você pegar um dos melhores livros dele, que é Vidas Secas, você vai ver a vida de um sertanejo, a vida de um sujeito que vive na caatinga, sabe, sem nada, absolutamente nada, não possui nada, ele é o vaqueiro na fazenda dos outros, entendeu? E a gente vê ali um livro extremamente objetivo, uma literatura, uma linguagem extremamente objetiva. É aquela linguagem direta, crua. Então é uma linguagem seca como o ambiente que retrata. O personagem central, que é o Fabiano, ele tem os cabelos vermelhos como a cor da terra no sertão. Ele tem os olhos azuis como a cor do céu no sertão. Ele tem a pele dura e rachada como o chão do sertão. Então o Fabiano é um verdadeiro mimetismo da paisagem. Então o Fabiano com a sua família, a sua esposa, os seus filhos e a cachorra-baleia. A cachorra-baleia é uma peça fundamental no livro Vidas Secas, né? É uma cachorra que é humanizada. Olha que coisa interessante no livro Vidas Secas. As pessoas são animalizadas. São mostradas como praticamente animais. E a cachorra-baleia é humanizada. Então nós temos aí seres humanos mostrados como animais, mas isso não é aquela coisa crítica e negativa não, viu gente? Está mostrando o ser humano como um animal para mostrar a dureza, o resultado dessa dureza de vida, dessas pessoas que vivem para sobreviver exclusivamente. Entende? Então não é aquela crítica negativa que mostra o cara como um animal no sentido pejorativo, não é isso. É no sentido de mostrar a dureza da vida. A vida de alguém que só sobrevive. Não tem nada além de sobrevivência, entende? E aquela paisagem muito seca, muito árida. A família se dirige à capital, a família vai em direção ao litoral, mas nunca chega, andam e praticamente não saem do lugar, né? Quando o tempo melhora, quando é a época das chuvas, a família pode se estabelecer numa fazenda. Mas assim que a seca volta, a família tem que ir embora, tem que abandonar aquela fazenda, abandonar tudo, sair somente com sua trouxa debaixo do braço, que é a única coisa que eles possuem, entende? Então Graciliano Ramos é um escritor que aprofunda mais, é um escritor mais complexo de compreender, inclusive, né? Até por conta da análise que ele faz mais profunda dos seus personagens. Então, procurem Graciliano Ramos, principalmente o livro Vidas Secas, procurem Jorge Amado, os livros de Jorge Amado, e procurem José Lins do Rego. Então, se vocês se atualizarem em relação a esses 3 escritores, são os mais importantes da época, do romance de 30. 1930 a 1945 foi a maior produção desse grupo. Daí o nome Romance de 30. Então, gente, é a nossa dica, né? Procurem José Lins do Rego, Jorge Amado, Graciliano Ramos. E vamos lá, seguindo em frente. Sempre em frente, que atrás vem gente.